Estão vendo minha tela, pessoal? Sim. É, Sim. tá. Eu não sei se vocês observaram no AVA de vocês, foi liberado essa, essa aba aula prática. Vocês tinham visto já? Eu reparei hoje. Sim. Tá. Bom, ele traz algumas coisas interessantes, né? Seria legal vocês darem uma olhada nesses vídeos, né? Tem até alguma coisa que a gente não explorou, né? E tem alguma coisa que a gente não explorou e eles apresentam, né? Então é legal vocês darem uma olhadinha. Eu até apontei aqui no início desse vídeo aí, eu vou comentando com vocês aí como liberou hoje, eu só assisti um hoje, né? Então, no início, ele faz toda uma parte de programação. Eu acho que ainda não, vocês podem até ter depois isso, mas com relação à modelagem de dados, ele traz bastante informação que ainda eu acho, exceto para quem de vocês já programa tudo, não vai ter dificuldade, mas para quem ainda está começando, traz muita informação, mas claro, vale a pena assistir, né? Agora, eu apontei aqui no, no minuto 38 do vídeo. Vocês estão vendo aqui, né, o vídeo, né? Da tela, né? Não, né? Deve ter dado algum problema. Deixa eu ver. Estão vendo a tela, pessoal? Sim. Sim, né? Então, eu marquei aqui no minuto 38. A partir do minuto 38, ele começa a falar alguma coisa sobre NoSQL, né? O que é isso? Você armazenar informações, não de tabelas relacionais que a gente viu, né? Funcionário, pedidos, tal, mas ele traz para a gente informações sobre, por exemplo, como você armazenar dados de um e-mail, né? E ele usa um banco de dados chamado MongoDB, né? Então é interessante vocês. No livro não tinha esse material a ser explorado, né? Mas é uma informação interessante porque ele trabalha com NoSQL. O que é? A forma dos dados, eles não são estruturados, né? Então, se você pensar no caso de um e-mail, né? Você tem a parte do quem está enviando, para quem vai, e depois você tem a mensagem no corpo do e-mail
Se vocês forem fazer um relacionamento com aquilo que a gente viu até agora de banco de dados relacional, fica meio desestruturado, né? Então, e aqui esse MongoDB é um banco de dados que trabalha com uma estrutura não SQL. Então, você pode fazer um estudo ou guardar informações de redes sociais, né? Você, como Facebook, como Twitter. Então, é interessante para que vocês estudem um pouco esse MongoDB. Então, ele tá as informações estão dentro do vídeo a partir do 38, né, do minuto 38. Né? E aí, a partir do minuto 57, oi? Alguma coisa? E a partir do minuto 57, ele também faz uma associação de como você arquivar essas informações no MySQL, né? Então, quer dizer, aqui vocês já começam a fazer uma associação com o que a gente está vendo no Access, né? Vocês vão ver que o MySQL trabalha mais ou menos parecido com o Access, então vocês já vão conseguir fazer uma associação. Então é interessante vocês acessarem esse vídeo para vocês fazerem essas associações com aquilo que a gente está vendo, né? Então são 6 vídeos, né? E aí eu consegui ver um só. Aí vocês, durante a, as semanas aí, vão vendo até a gente terminar o curso aí, né? Então e aí a gente vai trazendo algumas informações e vai estar discutindo com vocês, vai pelo menos trazendo alguns alertas do que vocês podem estar vendo aí, comparando com aquilo que a gente tinha, que a gente trouxe em cima das informações do livro, né? Então essas são duas coisas que eles trouxeram de diferente e vale a pena vocês darem uma olhada, que é uma forma de trabalhar com banco de dados que vai trazer um adicional para o conhecimento de vocês, tá? Ele traz no final, né? Ele traz uma sugestão para fazer uma atividade, né? Então essa atividade está nesse link aqui em cima, né? E ele sugere que se faça utilizando o Mongo, né? O MongoDB e também o MySQL, que é criar uma tabela, né? De cliente com essas informações, tá? Então, vocês podem fazer no MySQL, começa já a fazer uma associação com o Access, né? Que é quanto mais aquilo que eu venho falando para vocês, quanto mais diferenciado for o conhecimento de vocês, hoje vocês conhecem, já sabem fazer algumas coisas no Access, né? E se vocês verem as dicas que ele dá do MySQL, vocês também podem fazer algumas coisas e vai aumentando o conhecimento, né? Sempre naquela linha de quanto mais você souber, mais você vai poder oferecer para o mercado, né? Se você souber Access e MySQL, você já tem um diferencial de quem conhece só Access ou de quem conhece só MySQL. Pode ser que as empresas trabalhem com formatos diferentes. Então, e até o conhecimento do MongoDB, que é um tipo de banco de dados que trabalha com NoSQL. Então, se vocês forem trabalhar numa empresa que faz avaliação de informações de redes sociais, muito provavelmente a empresa utiliza esse MongoDB, tá? Que eu trouxe aqui para... Oi? Alguma coisa?
Você comentou de redes sociais, as redes sociais geralmente usam isso? As redes sociais, porque a forma de arquivamento dela, ela não é estruturado como banco de dados relacional, né? Ela trabalha com formato no SQL, né? Então, ela tem diversas formas de armazenamento e ele usa e pode ser usado esse banco de dados, o MongoDB, tá? Beleza, valeu, obrigado. Então, eu trouxe aqui uma... Quando a gente vai criar uma tabela, né? Para fazer, vou fazer uma associação aqui para vocês criarem essa atividade, né? Então, quando vocês forem criar uma tabela, volto aqui no nosso Access, né? Então, o que que a gente vem? A gente vem aqui criar, né? Tabela, e ele já abre esse modelo para a gente, né? Aí, como que a gente faz? A gente pode utilizar o formato, o modelo de design, né? E a gente pode salvar, ou a gente pode aqui ir acrescentando as linhas os atributos da tabela, né? Aquilo que a gente, código, nome, aquilo que a gente quiser, né? Ou a gente pode usar, criar uma tabela com o comando SQL, que é o create, né? Então, aqui tem um exemplo para a gente criar uma tabela chamada pessoas, né? E aí a gente usa o comando SQL, que é o create table. Então, no Access, a gente tem duas formas. A gente pode criar naquele modelo, que é esse modelo de design, né? E aqui eu vou inserindo cada campo, né? E claro, esse é um modelo, é uma forma de criar. É mais fácil porque você já vai entrando com as informações, ou se você quiser, você pode entrar, criar através de um comando chamado de um comando create table, né? Como a gente falou no passado, em algumas aulas passadas, algumas ferramentas de DR, elas já geram os comandos SQL, se vocês recordarem lá, elas já geram os comandos SQL para criar a tabela, baseado no levantamento que a gente fez. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu vou criar uma tabela chamada pessoas, está aqui o nome da tabela. Eu tenho aqui o pessoa ID, né, que é a chave que vai ser assim, a primary key, tá vendo aqui embaixo? Eu estou falando que era uma primary key. Eu estou falando que é um número inteiro. Eu tenho o sobrenome da pessoa, que ela pode, a gente coloca aqui como caracteres variáveis, né? O primeiro nome da pessoa, endereço e cidade. Então, com esses comandos aqui, eu já consigo criar a tabela. Então, para fazer esse exercício aqui, que ele mostra, né? Vocês podem, tanto pensando em criar no Access, se for o caso, aqui a sugestão é para vocês treinarem, né? Sempre naquela linha de treinar. Então, vocês podem entrar no MySQL, como ele fala no vídeo. Vocês podem, mesmo vir aqui no Access, também para treinar, criar tabela, vocês podem criar por aqui, pela forma do design da tabela, que ele já ajuda, ou pode criar aqui através do Create Table, né? Então, do comando SQL. Aí, não importa de como você vai criar, o importante é você
ter as informações corretas, né? Então, aí a gente vem aqui, criou aqui o modelo da tabela, né? Através dos comandos. Você vem aqui no executar, como a gente fala, como a gente executava o select, como a gente executava o insert, como a gente executava o delete, né? E ele pega e vai criar a tabela. Vocês veem que aqui ele rodou e já criou a tabela aqui, né? E com uma visão, né? Essa é a tabela que a gente criou com os comandos SQL, com o comando create table, né? Então, da mesma forma, poderia ser criado pelo modo de exibição ou pelo comando create table, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Tudo bem com relação ao comando create table, pessoal? Dúvidas ou Sim. não? Tranquilo, né? Então, hoje a gente vai ver o último tema, né? Que é a terceira e a quarta forma normal, né? A normalização das tabelas, né? Então, vamos ver como que ele faz isso. A gente já viu na aula passada a primeira e a segunda, né? E agora nós vamos ver a terceira e a quarta forma normal, tá? Então, o que ele traz para a gente, né? Ele traz para a gente uma tabela de funcionário, né? Multivalorado, né? Lembra o que é o multivalorado? Você tem o complemento, né, da informação, né? Então, aqui, o que a gente tem? Tem o nome do dependente e aqui a gente tem qual o grau de parentesco. Então, a Lucy é filho, Ana é esposa, Johnny é filho, né? Então, é o grau de parentesco, né? Aí, quando a gente olha essa tabela, né? Algumas informações vocês sabem, né? Se por exemplo, a Jane, né? Você não pode criar, como a gente tem aqui o código do funcionário, que é a chave primária, a gente não pode repetir. Vamos supor que a Jane tenha mais dependentes, né? Tenha uma esposa, mais outros filhos, né? Não daria para a gente duplicar essa linha, porque o código do funcionário é único, né? Então a gente precisa fazer algum artifício para que possa ter um registro único para o funcionário e ele possa ter vários registros para dependentes, né? Então aí vem a pergunta, né? Caso o funcionário tenha mais de um filho, como será o cadastro? Nesse tipo aqui não dá para se fazer, né? Vamos cadastrar o funcionário 2 vezes? Não pode, né? Porque tem a chave primária, né? E se o funcionário tiver 5 filhos? Quer dizer, vai ter que ter o cadastro para cinco vezes o funcionário, né? Então, esse ponto que se coloca. E a partir daqui, a gente vai começar a pensar como que a gente faz essa divisão da tabela, né? Então, ele fala que o interessante, né, é você dividir a tabela funcionário em 2 tabelas, uma tabela de funcionário e uma tabela de dependentes, né? Então, aqui a gente já tem a tabela de funcionários normalizada, porque o que era aquilo normalizada? Que a gente não tem duplicidade
de informações na tabela, né? Vocês lembram disso, né? E a gente cria uma tabela de dependentes, né? E aí essa tabela do funcionário, ela tem a chave primária do funcionário, ela tem a chave, a tabela dependente tem a chave primária do dependente, né? E aí a gente precisa fazer uma associação dessas duas tabelas, né? Então, como que ele traz para a gente? Ele faz esse relacionamento, né? Então, você tem aqui o funcionário. Na primeira coisa, lá tem um erro no livro, né? Porque essa ligação vinha aqui em cima, né? No funcionário. Então, eu estou na página 74, eu estou sugerindo para vocês corrigirem, né? Então, a ligação da tabela funcionário com a tabela cargo é através do ID cargo, não do código do funcionário como está no livro, tá? Vocês estão vendo aqui um pouco branquinho, né? Eu apaguei. Então, a ligação é essa daqui, tá? E aí, o que ele faz? Ele cria uma tabela func dependente, é que vai fazer a ligação do funcionário com, com os dependentes. Ele cria uma chave primária, que é a identificação do funcionário dependente. Essa tabela funcionário dependente vai ter a ligação 1 para N com o código do funcionário, e ela vai ter uma ligação também com uma chave, uma foreign key, de ligação com o dependente. Tá? Então, essa primeira ligação, ele fala que está na terceira forma normal. E a derivação dela, ele é o comentário que está na quarta forma normal. Tá? Então, essa é toda a derivação que você faz para mostrar que é na terceira forma normal e aqui na quarta forma normal. Aquilo que a gente vem falando direto, né? Cada situação, uma situação, poderia se fazer de forma diferente, né? Mas essa é para trazer uma representação da terceira e da quarta forma normal, tá? Vocês vão, no decorrer do trabalho de vocês, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão encontrar diversas formas de se fazer, né? Então, quando tiver numa linha dessa, uma dependência de uma outra tabela, você vai estar nessa linha, né? Você tem uma tabela aqui de código de funcionário, que ela já está na segunda forma normal, por quê? Porque ela não tem repetição, né? Aí a derivação dela está na terceira forma normal. E a derivação da terceira forma normal vai para a quarta forma normal. Então, é uma nomenclatura, mas é uma forma de se trabalhar, né? Aqui traz uma visualização que acaba sendo mais fácil de entender, né? E aí, que eu trouxe para vocês? Vamos fazer essas tabelas, né? Vamos fazer essa ligação no Access, né? Para vocês visualizarem. A gente fez uma tabela uma ligação de tabelas na aula passada, né? Agora vamos fazer essa ligação que é mais complexa, né? E depois nós vamos ver como que a gente começa a trabalhar para inserir dados nessa tabela, né? Porque você fazer o desenho é uma coisa, né? E depois, na hora de inserir dados, é outra, né? Aí como que a gente vai fazer para inserir dados, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Esse desenho, tranquilo? Sim, tranquilo, professor. Legal. Então vamos ver aqui como que fica. A primeira coisa que a gente tem, né? Então,
A primeira coisa que a gente tem, vamos criar essas tabelas, né? Então, vamos primeiro criar a tabela funcionário, tá? Só para voltar aqui, né? O que a gente tem na tabela funcionário? A gente tem o código do funcionário, né? Aqui, que ela é uma chave, né? A gente tem o nome e tem o ID do funcionário. Então, tá aqui. Código do funcionário, o nome do funcionário e o ID do cargo, tá? Tranquilo? Eu estou usando o formato mais fácil, que é o formato edição, né? Aí vamos criar o cargo. Então, venho aqui, criar tabela, né? Venho criar tabela e ele abre aqui para mim. E aí eu vou colocar o ID do cargo, que é um número, e a descrição do cargo. Então, já criei a tabela cargo e a tabela cargo e a tabela funcionário. Agora vamos criar a tabela funcionário dependente, né? Então, o que ele tem? Ele tem o ID do funcionário, tem o código do funcionário, tem o ID do dependente e o parentesco. Vou voltar lá para a gente confirmar. Está aqui, ó. ID do funcionário, código do funcionário, o ID do dependente e parentesco. Então, até na hora da criação da tabela, né, a gente não tem nada ainda desse relacionamento. Nós só estamos criando as tabelas, né? Então, eu já tenho aqui a tabela funcionário dependente. Agora, nós vamos criar a tabela dependente. O que ele tem? A ID do dependente e o nome. Então, já estamos com as 4 tabelas prontas, né? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer... Entramos aqui na ferramenta do banco de dados, vamos fazer o relacionamento, como a gente fez na aula passada, né? Então, entrando aqui nas relações, ele vai abrir essa tela para a gente, né? Ele abre aqui com todas as tabelas, né? E aqui embaixo ele dá para adicionar, né? Ele dá o adicionar, aí o que ele faz? Ele pega e joga todas as tabelas nessa visão para a gente, tá? Até aqui tranquilo, né? Aí, como a gente fez na aula passada, né? Só voltando, o que a gente vem aqui? Vamos primeiro fazer o relacionamento da tabela funcionário com a tabela cargo, né? Como que é esse relacionamento? O ID do cargo com o ID do cargo da tabela cargo. Então, o que eu faço? Daqui, eu clico aqui em cima e comparo com o ID do cargo aqui. Quando eu faço isso, ele me abre essa tela, né? Nessa tela aqui, o que ele está falando? Que eu tenho aqui está a tabela cargo e aqui a tabela funcionário. Então eu tenho aqui o ID do cargo e aqui também o ID do cargo, né? Eu clicando aqui no tipo de junção, aí ele me dá quais os relacionamentos que a gente precisa fazer. Então, qual que eu escolhi aqui? Onde vai ser aquela situação N, né? Eu vou colocar aqui todos. Então, todos os funcionários, né? Porque aqui é 1 para N, né? Então, quando ele está falando o N, aqui é representado com todos. Então, todos os registros da tabela funcionário vão ter somente ligados com um registro
da tabela cargo. Tá? Então, dou OK aqui. E eu também aciono aqui o quê? Impor integridade referencial. Por quê? O que é essa integridade referencial? Se vocês forem relembrar lá da teoria, você não pode ter uma informação, como você tem o relacionamento, você não pode ter uma informação numa tabela e não ter na outra, tá? Então, aí ele ficou aqui já um para N, né? E aquele ele usa o símbolo do infinito. Da mesma forma, a gente fez o relacionamento da tabela funcionário com a tabela dependente, né? FuncDep, que é o quê? É o código do funcionário, ele é 1 para N, você tem um funcionário e N funcionários dependentes, que pode ter dependentes, né? Da mesma forma, você tem diversos dependentes aqui e vai ter apenas um cadastrado no cadastro dependente, porque todos os outros vão estar ligados. Se tiver 3 filhos, vai estar cadastrado aqui e não aqui. Aqui vai ter só qual a informação, qual que é o nome. Aqui vai ter o relacionamento, tá? Então, tranquilo esse relacionamento, pessoal? Vocês chegaram a fazer algum teste no final nessa semana ou não? Fazendo relacionamento? Vocês têm alguma Não fiz, não. dúvida com relação a fazer o relacionamento? Usar aqui? Porque a partir do momento que você tem o desenho, né? Você, você, você só puxar aqui, trazer para cá, ele já te abre essa tela, porque ele já, como os campos, eles são definidos iguais, número, e aí ele não precisa ter o mesmo nome, né? Porque ele aqui já faz o relacionamento. Você vai fazer o relacionamento a partir do momento que você clica daqui e arrasta para cima desse. Quando você fizer isso, ele já te monta essa tabela, né? Então, é você seguir aquilo que você definiu lá no DER, tá? O importante, pessoal, é vocês entrarem no Access, fazerem os exercícios para fixar, né? Quem é que me chamou nessa semana que não estava... É o Gustavo? Ele está aqui ou não? Alguém me chamou essa semana que não estava conseguindo fazer um SQL, né? E aí depois a gente viu que a tabela estava com o nome de um campo e ele estava fazendo SQL, tinha um pontinho lá, né? E no SQL ele estava colocando outro nome. Então, por isso que é importante, às vezes por um probleminha de nada, vocês não conseguem fazer rodar, né? Então, é por isso que entra no Access, faz teste, usa, vê isso que a gente está mostrando aqui na gravação da aula, para que vocês se acostumem a fazer. Da mesma forma que você aprende quando você tenta fazer, né? Porque às vezes você olha e fala assim, para eu chegar aqui, né? Eu também, quando eu estou preparando a aula, também dá erros, né? E aí eu tenho que voltar. Aqui parece assim, não, dá tudo certo. Não dá tudo certo. Eu tenho que voltar, muitas vezes falar, pô, o que está acontecendo aqui? Então é a mesma forma, para vocês aprenderem, para vocês se acostumarem, vocês têm que começar a fazer. E olha nas videoaulas aquilo que a gente fez e tenta reproduzir igualzinho, porque é uma forma de vocês se acostumarem
e depois reproduz igual. Agora eu vou fazer uma mudança. E não deu certo. Volta. Deixa eu fazer uma outra mudança. Deu certo. Puxa, é assim que faz. Aprender qualquer coisa em programação, banco de dados, é tentativa e erro. A gente não tem um negócio que a gente nasce sabendo. E aí é como eu falo, matemática, você fala assim, eu faço exercício de matemática, você vê o professor fazendo, é fácil, né? Na hora que você vai fazer, você não consegue. Por quê? Você tem que repetir várias vezes para se acostumar, tá? Então, tentem fazer, me chamem pelo WhatsApp façam exercícios de relacionamento de tabela, né? Para quê? Para vocês se acostumarem e ir para frente, tá? Professor, Bom, oi. eu só não entendi muito o sentido operacional disso aí. Tipo, é como se eu tivesse várias tabelas no sistema, assim. Aí cada uma teria uma chave primária, mas só que essa chave primária estaria em outra tabela, e se eu modificar a outra, ela automaticamente modificaria também. Não entendi a funcionalidade. Tá. Então, primeiro, né? O porquê, aí você tem que ir lá atrás no porquê do banco de dados relacional, né? Então, qual que é a definição do banco de dados relacional? Cada tabela tem uma única função, né? Então, se você ver aqui, tabela do funcionário, o que ela tem que ter? O que interessa para a gente com relação ao funcionário? O nome e o cargo dele, né? Agora, para não ter aquela possibilidade de erros que a gente viu nas aulas passadas, imagina no cargo, né? Quando você vai cadastrar um funcionário, você pega e vai cadastrar gerente, você vai cadastrar supervisor de compras, coordenador de compras. A possibilidade de cada pessoa digitar de uma forma diferente, né? Por exemplo, você vai falar supervisor de compras. Um escreve lá sup compras, o outro sup.compras, cada um vai ser diferente. E se a gente for fazer uma consulta na parte de funcionário para saber quais que são o supervisor de compra, vocês viram lá no SQL, como que a gente faz? Select funcionário, where, cargo igual supervisor de compras. Ele só vai achar quem está com o nome inteiro. Então, o que o banco de dados relacional fala? Que o ideal é a gente ter uma tabela de cargos com ele já cadastrado, né? E quando você for incluir um funcionário, você vai usar aqui um código que já existe no cadastro. Para quê? Para que você não tenha formas diferentes de cadastrar, porque já está cadastrado previamente, tá? Então, o banco de dados relacional ele trabalha inteiro dessa forma, né? E aí, o que ele faz? Você tem aqui uma tabela de funcionário e você tem um relacionamento com uma tabela de dependentes, para você não ter duplicidade de informações aqui dentro da tabela funcionário, você cria uma tabela de dependentes. Então, essa é a filosofia do banco de dados relacional. Se você fizer, você poderia ter tudo isso numa tabela única, gigantesca, só que ela não vai estar no padrão de banco de dados relacional. Por isso que a gente separa em diversas tabelas, tá? Agora, complementando a sua dúvida, você vai entender agora quando a gente começar a colocar as informações na tabela, tá? Então aqui vamos incluir um funcionário, né? Então a gente criou nossas tabelas, a gente só tem o quê? Se você entrar em cada uma das tabelas, ela não tem nada lá cadastrado. Ela só tem a estrutura, né? Então a gente tem aqui as estruturas. Oi. Nessa tabela aí que está escrito FunkDemp,
no campo parentesco, eu posso fazer uma relação entre esse parentesco e outra tabela para poder colocar os IDs dos parentescos e o nome? Que aí, Pode. tipo, eu posso tirar, por Filho, exemplo, por exemplo, filho, filha, mulher, é isso? aí você tiraria aquele negócio de escrever filho com maiúsculo, minúsculo, que você tinha Sim. explicado no tal, né? Pode fazer isso? Pode sim, pode sim. É um bom exercício. Eu vou passar esse banco de dados para vocês e você faz esse exercício. Você cria uma tabela, né? E inclui essa linha. Beleza, obrigado. Falou? Então, o que nós vamos fazer agora, né? Pessoal, o que é legal é isso, tá? Vocês levantarem essas dúvidas, tá? Para quê? É dessa forma que a gente aprende. Você pode chegar e falar assim, não entendi nada, vamos repetir. Não é uma coisa fácil, né? Mas não é uma coisa fácil para pegar. A gente vai indo aos poucos, vai indo. Agora, a minha sugestão sempre é busquem os vídeos, né, que a gente da videoaula que a gente vem falando, né? E aí vocês vão vendo que vocês vão desenvolvendo. Não tem forma de não se fazer aprender, principalmente na parte de desenvolvimento de banco de dados, se vocês não treinarem. Tem que treinar, tem que errar, tem que ter dúvida, tem que criar, né? Como ele falou, eu não poderia aqui no parentesco fazer uma forma diferente. Treina, não tem problema, vai dar erro, você vai indo, vai consertando, e é assim que a gente aprende, né? Então vamos lá, vamos incluir um funcionário, tá? Para a gente ver como que o banco de dados relacional nos auxilia, né? Então vamos lá. Eu vim aqui, coloquei o número 1, código do funcionário, o nome do funcionário João, e aí eu coloquei o cargo 15. Quem me ajuda? Eu vou conseguir gravar isso aqui? Isso aqui, vocês concordam que isso aqui é uma linha da minha tabela, né? Então eu estou inserindo informação. Ninguém se arrisca? Você perguntou se vai conseguir gravar isso? Se eu consigo gravar. Eu vou dar um enter aqui, porque eu Depende do inseri. relacionamento. Então, Se eu boa. tiver esse ID na tabela cargo, ele vai gravar. Agora, se eu não tiver, ele vai dar um erro de constante, né? Beleza. Então, ó, é isso aí. Eu vou dar, como eu falei para vocês, todas as tabelas aqui, elas estão apenas com a estrutura. A gente não colocou ainda lá o cargo, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou falar que o cargo 15 é um determinado cargo. Quando eu der o Enter, ele vai falar, não existe esse cargo. Ó, o que ele falou? Não é possível adicionar ou alterar o registro, pois é necessário que ele tenha um registro relacionado com a tabela cargo. Lembra? Qual que é o nosso relacionamento da tabela funcionário? Ele tem um relacionamento com a tabela cargo, né? Então, eu vou sair daqui, né? Aí, o que eu fiz? Eu cadastrei o cargo 15, que era o que a gente estava colocando lá, com uma descrição do cargo gerente. E aí, aqui eu gravei, né? A partir do momento que eu passo para a linha de baixo, ele gravou, né? Então, agora eu tenho na minha tabela cargo, eu tenho o código 15 com nome gerente. Então, vou voltar lá para a minha tabela de funcionário. Voltei para a minha tabela de funcionário, João. Agora, a tabela cargo já tem o 15, né? Quando eu der o Enter, ele pega aí
passei para a linha de baixo, ele gravou. Tá? Então, para que serve o banco de dados relacional? É isso, né? Se na nossa tabela funcionário, aqui ao invés do ID do cargo, fosse um campo livre para você digitar, eu podia escrever qualquer coisa e ele ia aceitar. Então, aí o que o banco de dados relacional? Ele nos auxilia nessa checagem, ele não deixa a gente inserir nada porque ele tem um relacionamento com outra tabela. Lembra que a gente falou nas aulas passadas? Integridade. Tem que ter integridade no nosso banco. E aí o relacionamento permite isso, tá? Aqui justifica, né? Tá vendo o cargo aqui, ó, com 15, né? Ele conseguiu colocar, né? Então, aqui justifica aquilo que a gente falou nas aulas passadas sobre a parte de relacionamento das tabelas. Ele não deixa inserir se você não inseriu a tabela que tem o foreign key, né? E aí ele não deixa você inserir, porque primeiro tem que inserir as informações na tabela que tem o foreign key, né? Então aqui ele traz essa conclusão da teoria que a gente viu algumas aulas passadas. Então, para inserir dados em uma tabela que possui uma foreign key, né, que é o caso, a tabela de funcionários tem uma foreign key para a tabela cargos, né, é necessário inserir os dados na foreign key antes, tá? Isso é justificativa daquela teoria que a gente falou. Vocês tiveram que acreditar sem ver, e agora vocês estão vendo a realização disso. A verdade é isso, né? Bom, aí o que eu fiz aqui? Inseri diversos outros cargos, né? Coloquei gerente, diretor, presidente, coordenador. Então eu coloquei alguns números aqui, né? Para quê? A partir daqui, com esses cargos cadastrados, eu posso voltar na minha tabela de funcionários e fazer esse cadastramento, tá? Então eu coloquei aqui, bom, o João já estava, coloquei a Maria como sendo 10, coloquei aqui um outro funcionário, Machado de Assis, sendo número 5, tá? Que é o presidente, né? Maria, diretora, né? Então, fiz aqui um pequeno cadastro de funcionários, mas eu consegui cadastrar, porque esses códigos de cargo já estão na tabela cargo, tá? Então, isso, o que já traz para a gente? Antes da gente fazer qualquer cadastramento de funcionário, eu tenho que fazer todo o cadastramento de códigos de cargo. Eu tenho que primeiro fazer a tabela cargo, né? Porque ela vai alimentar a tabela funcionário. Então aqui eu consegui cadastrar os meus alguns funcionários, né? Aí aqui eu criei uma tabela de dependentes, né? Inseri alguns dependentes, tá? E também inseria as informações do FuncDeb. Eu não imprimi aqui, né? Mas eu também inseri essas informações. Então, o que eu tenho? Inicialmente, né? Eu tenho aqui a tabela funcionário, tá? E tenho a tabela cargo, tá? Agora, se eu fizer um relatório, vamos supor que aqui eu tenho 300 funcionários. Se eu for fazer
uma, um relatório dos meus funcionários com cargo, né? Como que vai aparecer? Alguém pede, me dá uma lista de funcionários com cargo, né? Se eu fizer uma lista, um select funcionário, o que ele vai fazer? Ele vai trazer essa tabela. Como que eu faço para juntar as duas? Na verdade, eu quero ter esse relatório, né? Eu quero ter o relatório onde tem o código do funcionário e o nome, né? E aqui, ao invés do cargo, do código do cargo, eu quero que saia o nome do cargo, né? Como que a gente faz isso, tá? A gente vai ter que fazer um SQL juntando as duas tabelas. Eu vou ter que fazer um SQL que lê a tabela de funcionários e a tabela de cargo e junte as duas e me dê essa informação. Tá? É isso que nós vamos ter que fazer na nossa vida de desenvolvedor. Não tem outro jeito, né? Isso aqui a gente vai cair toda hora na mão da gente para fazer isso. Não adianta a gente dar um relatório com o código aqui. A gente vai ter o que as pessoas entendem. Quem vai ler o relatório, ele quer que tenha a descrição do cargo. Ele não quer o código. Se tiver o código, ele vai reclamar, falar assim, mas quem quer 15? O que quer 10? O que quer 5? Então, a gente vai ter que trazer essa informação para ele, tá? Então, eu montei aqui um SQL, né, para vocês verem como funciona, né? Então, eu pus aqui em azul, como a gente começa a trabalhar com mais de uma tabela, né? Então, o nome da tabela, ela tem que estar associada ao nome do campo, né? Então, ó, o que a gente tem aqui? CD funcionário é o campo da tabela funcionário. Então, como que eu tenho que fazer? Funcionário.cd funcionário. Que é? Eu não quero que saia aqui, ó, o código, né? Então, a primeira coisa que vai aparecer no meu select é o código do funcionário. Depois eu não quero que apareça nome, tá aqui, ó. Quero que apareça nome. O que é? É a segunda, o segundo nome da segunda coluna, né, da minha tabela. E depois eu vou querer que apareça a descrição. Só que a descrição está na tabela cargo, né? Bom, tudo bem. Até aqui, beleza. Dá para a gente mais ou menos visualizar. Agora, aqui é que começa a fazer a ligação, né? O que eu vou falar? Que eu vou pegar a tabela cargo. Esse comando aqui, o que ele faz? O right join. Ele junta as duas tabelas, né? E aí, o que ele fala? Onde, né? Quando o cargo, o ID do cargo da tabela cargo for igual ao ID do cargo da tabela funcionário. Então, vou voltar aqui, tá? Então, esse aqui é o comando SQL. O que ele vai falar? Aqui é o número 15, ele vai ler aqui, ele vai procurar aqui onde é o 15, onde ele encontrou os dois, ele pega esse campo e joga lá. Essa é a lógica do SQL. Aqui é o código 10, aqui está o 10, ele vai trazer para cá. Aqui é o código 5, ele vem aqui e faz aqui. Então, é bem nessa linha que ele está falando aqui, ó. Quando o cargo, ele vai pegar o código do cargo com o código do funcionário e vai listar, né? Então, esse é o SQL para você juntar duas tabelas, tá? Então, tá aqui, ó, código do funcionário, o nome e descrição, tá? Então, o que tem na tabela aqui, ele relaciona com a tabela, o que tem na tabela funcionário, ele relaciona com a tabela cargo e traz para a gente aqui, tá? Aqui, pessoal, não tem... aqui é usar, decorar e
é assim que são os comandos, né? Então, não, para cada, é, para cada linguagem, pode ser que tenha alguma diferença do join aqui, né? Mas no Access, essa estrutura de você juntar duas tabelas, tá? Agora, como que a gente faz? Criem duas tabelas, usem esse select nesse formato, né? E rodem para ver, para ir acostumando. Não tem outro jeito de gravar, não tem outro jeito de decorar. É fazendo acontecer, fazendo, testando. Né? Dúvida, pessoal? Professor, só Oi. podia colocar naquela tela do Axis que apresenta as relações? Essa, né? Isso mesmo. Eu só estou capturando a tela aqui, que eu estou com o Ah, Axis aberto aqui e estou tá. mexendo nele na hora. Ah. Obrigado. Mas depois, esse material depois eu ponho no Ava lá também, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Tá? Difícil, pessoal. Acho que é mais uma questão de treino, né, professor? De treino, Não é, é treino. não é É difícil. treino. Oi, Até a fala. linguagem é fácil, mas é questão de treino mesmo. Falta de Treino, laboratório, é verdade. eu falo, aprendi, eu procuro aprender com aquilo que está funcionando, né? Eu procuro repetir aquilo que está funcionando primeiro para ter aquela estrutura, depois eu começo a mexer, né? Para ver, se eu fizer isso aqui, como vai fazer? A primeira coisa que, e se eu colocar mais uma coluna na tabela cargo, né? Como que aparece? E aí você vai acostumando. Se vocês não testarem, não tentarem fazer, não adianta, não aprende. Essa é a única certeza que eu dou para vocês. Tem que testar, tem que ter dúvida, mas para ter dúvida precisa testar. Não entendi nada, não adianta. Tem que tentar fazer, errar, ver como funciona. Às vezes é um pontinho que está aqui errado e aí está faltando um pontinho, não funciona. É quebrar a cabeça, é a única forma de é, aprender comandos de SQL e qualquer programação, qualquer linguagem, tá? Não tem o SQL, ele acaba sendo um pouco mais fácil porque duas, três linhas você consegue fazer, né? Mas precisa fazer. Quem não começou, a minha sugestão é comecem a fazer. Né? Isso aqui Independente que seja Oracle, PostgreSQL, os comandos eles obedecem o SQL. esse tipo de comando vai ter parecido em qualquer linguagem. Se você souber a estrutura, depois você faz a associação. É aquilo que o pessoal comenta muito, né? Quem fala mais de uma língua, né? Ou mais de duas línguas. Então, a pessoa aprende inglês, né? E aí, agora eu vou aprender espanhol. A partir do momento que você entendeu a lógica de falar uma outra língua, você consegue aprender muito. É muito mais fácil se aprender uma terceira língua do que uma segunda, né? E aí, aqui na programação, em comandos Hoje, SQL, é a hoje, a mesma gente, coisa. Oi, hoje a pode falar. gente deve dar muito mais foco aos comandos do que à estrutura de tabela. Precisa ser os dois. Precisaria ser os dois. Porque o comando,
ele vem junto com a estrutura. Se você não fizer uma estrutura legal, você não vai conseguir tirar aquilo que você precisa. A minha sugestão é trabalhar com duas tabelas. Eu até mudei aqui para... Eu ia trazer aqui, né, o SQL dessas 4 tabelas, né? E fica muito difícil para o entendimento. Então, a minha sugestão... Aí eu resolvi parar, né? E eu fiz só esse relacionamento dessas duas. Por quê? Senão ia confundir a cabeça de vocês. Então, a minha sugestão... Dá para se fazer, dá, e claro, você pode ter milhões de tabelas, mas a minha sugestão é: comecem trabalhando relacionamento de duas tabelas. Tabelas simples como essa, né? Para quê? Ou façam um relacionamento de funcionário com essa funcionário dependente, mas só duas tabelas. Para quê? Para que a coisa não fique tão complexa. Porque você se acostuma fazendo duas, depois fazendo três, fazendo quatro, fica mais fácil. Agora, fazer 4 direto, o comando para fazer as 4 ficou assim, muito complexo, né? Então eu falei, não, deixa eu parar, senão eu vou confundir a cabeça deles, então vou fazer só essas duas, né? E aí, está aqui o comando, né? A minha sugestão é: façam duas tabelas e façam o relacionamento, que está aqui, para sair o resultado, tá? Esse aqui é o SQL para juntar duas tabelas. Nós vamos ver agora para juntar 3 tabelas, mas num formato mais fácil, né? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Oi. nesse comando aí, você está fazendo via SQL ou do Access? Então, eu estou fazendo via SQL mesmo. É que nos joins, né, se você colocar uma letra na frente da tabela, né, dar um espaço, uma letra, aí você não precisa ficar digitando lá no select quem é quem, é só você colocar a letra referente à tabela. Ah, tá. Você pode fazer um alias, né? Aqui Isso. no Por fundo você exemplo, coloca um alias. aqui, Também, tudo John, bem. cargo, né, É, A, é. que aí ele já fica lá em cima, você Isso. coloca o que for. Você tem aqui na hora de você colocar do cargo, você coloca o A, né? E aí você faz o alias aí. É uma forma de fazer também, tá? É que eu procurei fazer com ela completa, né? Principalmente para os colegas que estão começando e é a primeira vez que tem contato, para que fique mais fácil o entendimento. Mas, como o colega está falando, gente, tem uma forma de você minimizar, fazer um comando chamado alias, né? E aí você é como se desse um apelido para a tabela, você pode colocar A, B, C, conforme a quantidade de tabelas, e aí você fica menos poluído, ou mais fácil de entendimento o select. Mas não é uma forma de se fazer, mas também você pode fazer colocando o nome inteiro, tá? Legal, obrigado pela colaboração. Podemos ir para frente, pessoal? Fica ninguém assustado, hein? Tarde demais. Vamos lá. Então, aí a gente tem agora aquela tabela da semana passada, né? É uma tabela mais simples, né? Ela tem a única tabela de funcionário e ela tem as duas tabelas com chave foreign key, né? E aí vamos ver como que a gente faz o SQL para essas. Aqui são 3 tabelas, mas
vai ficar mais fácil do que se fosse aquelas outras 4 lá, né? Então, coloquei as informações, né? Então, a gente tem aqui, vocês lembram a tabela de funcionários, ela tem matrícula, tem o nome, tem data do nascimento, data de admissão, valor hora do funcionário, e aqui tem o ID da cidade e o código do departamento. E foi feito essas 2 foreign key na aula passada, para quê? Para deixar essa tabela na segunda forma normal, né? Aí você tem o relacionamento aqui, né? E o ID da cidade e o departamento, tá? Então, a primeira tabela aqui é a tabela funcionário, né? Então, o que a gente tem? Tem o nome aqui, tem a data de nascimento, tem a data da admissão, tem o valor hora, que ele ganha por hora, e tem o ID da cidade e tem o código do departamento, né? Então, estão cadastrados aqui os códigos, né? Essa é a tabela funcionário. A gente tem também a tabela cidade, né? Que ela está cadastrada como o código da cidade e tem o nome da cidade. Aqui, apesar de você ter número maiúsculo, letra maiúscula e minúscula, ele se vira para encontrar, né? É diferente de você ter um nome com abreviado, né? Então a gente tem aqui a tabela cidade, tá? E aqui do lado a gente tem a tabela departamento, com alguns códigos de departamento. Então, te fez aqui poucas informações, né? Então, o que a gente quer? Da mesma forma que a gente falou lá do funcionário, a gente não quer que saia aqui o código SP, MG, SP, BA, FIND financeiro, RDRH e tal. A gente quer que isso aqui seja substituído pela descrição correta. A gente quer isso aqui, né? Ó. A gente quer que saia o nome, a data de nascimento, tal, todos os valores do funcionário, mas que na cidade apareça o nome correto escrito com a descrição ao invés de código, né? Tá? Da mesma forma que a gente fez na anterior, tá? Aí, como que é o comando select, né? Agora aqui a gente tem 3 tabelas, né? Até coloquei em cores diferentes para a gente ver, né? Então, vai aparecer funcionário, a matrícula do funcionário, o nome, a data do nascimento, né? Data de admissão, o valor hora. Então, todas essas informações estão dentro da tabela funcionário. Só que aí a gente vai ter também a cidade, por extenso, da tabela cidade, e o departamento por extenso da tabela departamento, tá? Da tabela departamento, aí o que ele vai fazer? Ele vai juntar a tabela funcionário, né? Vai fazer o join da tabela funcionário, onde a cidade, o ID da cidade da tabela cidade é igual o ID da cidade da tabela funcionário. E onde o código do departamento da tabela departamento é o código departamento da tabela funcionário. Então, aqui que ele vai fazer? Da mesma forma, ele vai pegar os códigos que estão na tabela funcionário, vai trazer, quando encontrar com o código, o ID da cidade, da tabela cidade, e aí ele vai trazer qual? Vai trazer a descrição. E a mesma coisa com o código do departamento. Tá?
Esse é o select para esse grupo de tabelas ou para essa junção de tabelas aí. E é aquilo, pessoal. Quanto mais tabelas você vai fazendo, vai buscar, né? Mais complexo vai ficar seu SQL, né? Mas existe as pessoas que trabalham com SQL, que tem bastante afinidade para fazer esse cruzamento de tabelas, né? Precisa-se muito de profissionais com esse conhecimento. Então, quem de vocês tiver interesse em se aprofundar, a minha sugestão é vá em frente, né? Porque falta muito profissional que trabalhe, que saiba trabalhar bem com SQL. Não precisa nem conhecer linguagem a fundo, né? Ou Java. Se você gostar de fazer esse trabalho de relacionamento de tabelas, né? Existe uma infinidade de oportunidades para isso. Pessoal que trabalha com business intelligence, pessoal que trabalha com data mart, data warehouse, que faz cruzamento de informações e trabalha com informações gerenciais, porque o SQL ele ajuda muito a trazer um lado de informações gerenciais, né? Então, quem se aprofunda nisso, com certeza vai ter oportunidade de emprego e para ganhar bem, né? Para ter bons salários. A semana passada saiu um anúncio de um concurso na Receita Federal, não é no Brasil, não é em São Paulo, é em Brasília, né? Com salário de 8.500 para trabalhar, e a descrição era trabalhar na parte de análise de dados. E quem vai fazer análise de dados é que vai trabalhar com comandos SQL, tá? Então, dizia lá, experiência, bastante experiência com comandos SQL e tal, e era um concurso da Receita Federal, né? Então, aí está a sugestão para vocês, quem gostar de SQL, se aprofundar e aí só consegue se aprofundar fazendo bastante tentativas, testar bastante, laboratório, como alguém falou, né? Tá? Tudo bem aqui com essa cruzamento de 3 tabelas, pessoal? Sim, professor. Então, como o colega falou, né? O Access, ele ajuda bastante a gente em fazer determinadas consultas, porque ele traz para a gente um modelo que dá um apoio, né? Então, a gente pode entrar aqui, a gente tem as tabelas, né? Que a gente tinha as 3 tabelas aqui, e a gente entra no módulo design das tabelas, né? Então, se você fizer essa aqui, o que ele traz no módulo design? Ele traz essa linha aqui. Volta aqui. Você entra no formato design, né? Aqui no módulo design, e ele traz aqui todos os campos da sua tabela, né? E aí, o que você pode fazer? Você seleciona quais campos você quer, né? E ele já te gera a consulta. Então, você
não precisa rodar o SQL, você roda aqui, ele já te gera a consulta. Então, é o formato design. E da mesma forma como o colega falou, ele gera também o SQL para você. E aí é uma forma também de você aprender. Você começa a comparar, você pode tentar fazer o comando SQL, você faz, não deu certo, então deixa eu usar o meu modo design. E aí você faz o modo design, você vê como que ele gera o SQL para você. É uma forma de aprendizado também, tá? Então, a forma é prática. Prática, existe o Google que você pode... como faz esse comando no Access? Por exemplo, que vocês estão testando. De repente, se vocês forem fazer alguma coisa com MySQL, como faz isso aqui no MySQL? Não tem outro jeito. A única forma de aprender é testar, é tentativa e erro. Tentativa e erro. Testa, volta, faz de novo, aumenta um campo a mais, aumenta uma tabela, tira uma tabela, faz um relacionamento. Então, é dessa forma que a gente aprende, tá? O Access acaba sendo mais fácil, porque você tem na sua máquina, e ele tem esse modo de design que ajuda bastante também, né? Então, a minha sugestão é vocês usarem bastante, testarem bastante para poder ter o aprendizado aí, né? E aí, pessoal, dúvidas? Foi o Geraldo que entrou agora, né, Geraldo? Sim, professor, é que minha internet aqui ela tá caindo direto. Não, tranquilo. É que eu estava dando o seu exemplo para os colegas, né? Você conseguiu melhorar os SQLs lá ou não? Consegui sim. Então, eu estava dando o seu exemplo, que estava lá, era um pontinho lá que você não conseguia rodar, né? Então, tem que testar para poder ver os problemas, né? Então, é esse exemplo que eu estava dando para os colegas, tá? Algum comentário, pessoal? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Então, o que a gente tinha para hoje é isso, né? Agora é prática, é vocês praticarem e trazendo dúvidas aí, né? Comecem a praticar para ir treinando, tá? Que sugestão vocês têm para a gente... Oi, fala. Parou, eu achei que você tinha terminado de falar. Perdão. Então, que sugestão vocês têm para a gente abordar na próxima semana? O que vocês gostariam que a gente abordasse? Porque a teoria da parte de modelagem a gente encerrou, né? A gente pode trazer algumas coisas adicionais do Axis aí, né? Algum tipo de... Podia ser formulário, professor? Pode ser. Então, na próxima semana eu vou trazer, eu vou trazer para a gente ver um pouco formulário e relatório, tá? E aí a E a gente podia fazer gente... uma revisãozinha também, né?
Você acha? Eu Você apoio. quer tempo? Revisão eu apoio, hein? É revisão baseada em quê? Ixi, está truncando. Ó, você pode dar nessas últimas 3 atividades que o senhor deu, de mexer no Axis, como mexer e tudo. Aí Tá. isso. Tá bom. Minha pergunta, quando eu perguntei se a gente ia dar mais atenção a comandos ou estrutura de tabela, foi já pensando em assunto de prova. Ah, tá. Não, a prova é tranquilo, não esquente a cabeça com prova, tá? O que eu quero trazer é nessa linha, tá? É que vocês tenham um pouco de visão, né? Para que pode ser uma linha de ferramenta para vocês estudarem. Não se preocupem com prova. Essa parte de Axis não vai cair nada em prova, tá? O que a gente vai, as provas vão ser, a prova vai ser em cima das questões, as últimas questões de cada capítulo, tá? Do 3 e 4. As questões de prova vão ser aquelas questões parecidas com o que foi e do AVA, né? Então não tem umas questões no final de cada capítulo das unidades 3 e 4, então vou pegar algumas questões daquelas representativas, né? E também questões do AVA. Isso que vai ser nossa prova. Eu Tá? estou correndo atrás do tempo perdido, hein, professor? Não fiz tudo, mas estou fazendo, hein? Tranquilo, vai firme, vai fazendo. E vai falando comigo no WhatsApp aí, tá? Tá. Então, mas a nossa prova vai ser a unidade 3 e 4, né? Os exercícios do final do livro ali, são 3 exercícios de cada capítulo, e as questões do AVA. Então, procurar pegar as questões teóricas mais representativas, né? Que não seja tão difícil, tal, que gere dupla interpretação, alguma coisa que vocês precisam saber com relação à teoria, né? Mas a parte do Access entra mesmo com a parte prática, né? Agora, eu vou voltar lá, né, para quem entrou depois, né? Pedir que vocês olhem, né, esses vídeos, né, que estão colocados aqui na atividade prática, tá? Então são vídeos que vão trazer mais informação para vocês. Então olhem, né? Eu vou assistir os vídeos e vou trazer também alguma coisa para a próxima semana, tá? Mas é importante que vocês acessem, porque tem informações interessantes, tá? Então, de minha parte é isso, pessoal. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente traz, da próxima aula eu vou trazer alguma coisa de relatório e formulário, né? E a gente faz uma revisão também, a gente vai trabalhar na revisão do Access, né? Porque o material de teoria está no livro, tá bem tranquilo, né? E aí é nessa linha, tá bom? Joia, Então, obrigado, professor. Beleza, professor. Obrigado, viu, gente? Ah, é uma pergunta. Quando que vai começar a semana de provas? Então, ainda não saiu ainda, né? Mas eu acho que é na semana. Você já tem disciplina interativa, que é só no AVA? Só EAD ou não? Como Não. assim? Porque eu acho que quem é no primeiro semestre não tem. Mas quem é do segundo semestre em diante, tem disciplina que é estritamente online, que é a disciplina chamada DI, né? Então essas provas vão acontecer na semana que vem, eu acho que para o final da semana que vem, tá? Me parece que começa dia sim. 4. Não saiu o calendário ainda, tá? Vocês têm que ficar atentos à comunicação dos coordenadores aí, tá? Dia 4, Então, como... Pode falar, Thaís. então eu não estou conseguindo muito ter
uma comunicação rápida com o Max Sandro. Eu acho que é com todo mundo, ele tá muito enrolado, é muita coisa para resolver. O Max, ele assumiu agora, né? Então deve ter Entendi. muita coisa pegando aí, né? Então não sei como que tá a vida dele, tá? E como essa disciplina é ligado à engenharia, né? Eu não tenho nem contato com o Max. O meu contato é com a Dalva, porque Então, as informações que eu tô conseguindo tá sendo graças que eu tô num grupo que a Dalva está, e aí ela joga lá, ou às vezes algum pessoal fala, por exemplo, feriado, essas coisas que não vai ter, ah, eu fiquei sabendo tudo por lá. mas você não tem e-mail do Max, nada? Não, eu tenho o e-mail dele e eu tenho o celular, mas eu fiquei mal acostumada com o Cuenca, né? Ele ia ter feriado, ia ter tudo, ele já disparava para todo mundo ficava sabendo e pronto. Ah. Aí fiquei meio mal acostumada, né? Tá difícil Bom, acostumar. então vamos fazer o seguinte, de minha parte, eu não tava me envolvendo com a parte de comunicação, né? Mas o que que eu vou fazer? Para nossa disciplina, tá? Tudo que eu tiver souber ligado à nossa disciplina, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, Ah, isso, manda lá. Ajuda tá bastante já. joia? Aí pelo menos vocês ficam com a informação da nossa disciplina, né? Também, das outras disciplinas eu não posso ajudar muito, mas tudo que vier para mim ligado à nossa disciplina, eu repasso no WhatsApp. Pelo menos vocês ficam com essa informação, tá bom? Ok, beleza. Certinho, então, acabamos? Assim, alguém ia perguntar alguma coisa. Quem que era? O Andrade, é? Eu acho que é. Não, eu só ia comentar, só um comentário mesmo. A semana de prova já é a semana que vem, é isso? Semana de prova já é a semana que vem. Mais para o final da semana, né? Mas você tá em qual semestre, Andrade? Estou no primeiro. No primeiro, é. Então, eu acho que para a turma do primeiro não tem a semana que vem, mas na outra é certeza, né? Tá. Porque nós vamos entrar em junho. Junho normalmente é a semana de prova. O que que a gente tem? Tem uma semana que são as disciplinas DI, que é disciplina interativa. Então, a partir do segundo, terceiro semestre, tem a disciplina que é estritamente online. Então, numa semana é disciplinas DI. Na outra semana são as disciplinas presenciais, que é essa nossa, tá? Na outra semana é a semana de segunda chamada, prova de segunda chamada para quem perdeu a primeira, né? E no início da última semana é o exame, porque aí os professores têm 3 ou 4 dias para publicar as notas do exame e acaba junho. Isso é normal, entendeu? Então, o mês de junho é prova, é estritamente prova. Então, a gente tá no limite aí. A semana que vem a gente já, dia 31 já é domingo, né? Então, a gente tem, muito provavelmente, a gente vai ter mais uma aula, que é a semana que vem. Depois já começa as semanas de prova. Eles estão confirmando isso. Não tenho ainda nada confirmado, mas baseado no que acontece nos últimos semestres, né, é isso que acontece. Mês de junho é prova de DI, prova presencial, segunda chamada, exame, apresentação de trabalho, apresentação de TCC, fica tudo no mês de junho. Então as aulas mesmo acabam no finalzinho de maio, início de junho. Tá? Professor, uma pergunta. Devido a essa situação que nós estamos vivendo, será que vai ter prova presencial? Como vai ser?
Eu não sei, porque você vê que vamos ver o que acho que as provas não posso falar, né? De ter certeza. Mas eu não sei se a gente vai voltar até o final de junho. A gente tá. Você vê como que o governador está fazendo, é, passa 15 dias, estica mais 15 dias de quarentena. Eu não sei se a gente vai voltar antes do final do semestre. Isso é Pelo opinião menos, minha. Oi, pode falar. pelo menos aqui no interior, as aulas só vão voltar em setembro ou provavelmente já dá férias de dezembro e só em janeiro. As aulas estão mais ou menos previstas assim. Eu creio que São acho que a Paulo vai gente ser só bem volta, pior a gente só também. volta em agosto, né? Eu acho, não sei. Então, vamos seguindo do jeito que dá, né? Vamos seguindo. Gente, ó, se não tem mais nada, então eu tô indo jantar. Tchau pra vocês, boa noite.